AXA Global Service Treinamentos, curso online, áreas classificadas e atmosferas explosivas. Bom, esse assunto, meu aluno, ele é relacionado não somente a NR20 ou a 23. Esse assunto de áreas classificadas, ele também está relacionado a NR33, a NR10, a NR35, tá? Então, o que nós vamos fazer com esse módulo? Nós vamos dividir ele em 4 partes. Isso para ficar bem fácil de você poder assimilar o conceito. Lembrando que todo o nosso treinamento online, ele tem de ser bem objetivo, com uma linguagem bem fácil para que você possa assimilar com clareza aquilo que está sendo dito, tá certo? Então, sem demoras, vamos lá. Áreas classificadas. Áreas classificadas são regiões dentro do ambiente de trabalho nas quais a probabilidade da presença de uma atmosfera explosiva é significativa. Ou seja, não tem como você falar de áreas classificadas e não falar de atmosferas explosivas. Em outras palavras, áreas classificadas e atmosferas explosivas é a mesma coisa. Por quê? Porque o que determina a área ser classificada ou a atmosfera ser explosiva é justamente o produto que está ali naquele local. Então, por exemplo, digamos que ali tem um tipo de gás ou um tipo de poeira que é altamente inflamável. Então, nesse caso, aquela área, aquele polígono é classificado como área classificada ou uma atmosfera explosiva. Agora, por exemplo, para você entender melhor a condição de explosão, tem que saber o que é fogo. Então, eu vou te pedir para você dar um pulinho lá na NR23, tá? Para pegar o conceito básico da formação de um fogo. Porque quando a gente fala de triângulo do fogo, vem o que? Oxigênio, combustível e calor. Sendo que esse triângulo do fogo ele já foi abolido, agora se usa quadrado do fogo, que a gente fala exatamente do quê? É a mesma coisa do triângulo do fogo, sendo que vem acrescido da reação em cadeia. Então dá um pulinho lá na NR23 para você complementar ainda mais esse assunto de áreas classificadas, tá certo? Então, vamos continuar. Por isso, torna-se necessária a instalação de precauções para a construção, instalação e utilização de equipamentos elétricos. Tá vendo aí, olha só, nas plaquinhas aí, como mostrado no slide, tá escrito aí, ó, perigo, risco de explosão. Outro, EX. Você vê esse EX, tanto faz ele tá dentro de um triângulo ou não, significa que o assunto está relacionado à explosão, tá? Pode ser equipamento de segurança relacionado à explosão, pode ser que aquela área dali é uma área onde a atmosfera ali é explosiva, tá certo? Então, se você se deparar com essa abreviação EX, é porque esse EX significa que ele deriva de explosão, ok? Nós vamos ver isso mais lá na frente. E olha essa outra plaquinha aí. Tá vendo que parece um arbusto? Isso, na verdade, é um símbolo de uma explosão. Então, áreas classificadas nada mais é do que toda área com alto risco de explosão, certo? Então, vamos continuar aí, ó. Olha essa placa aí, o que diz? Área classificada, risco de formação de atmosfera explosiva. Ou seja, o risco ali é muito grande, porque existe algum tipo de produto, seja uma poeira, seja um gás, enfim, que vai tornar que aquele ambiente, aquela atmosfera se torne explosiva. Então, por isso que a área é classificada. Então, falou de atmosfera explosiva, você está falando de área classificada. Falou de área classificada, você automaticamente está falando de atmosfera explosiva, tá? Olha só mais ainda que tem nessa plaquinha. Não fume, não use chama explosiva, não provoque centelhas. Enfim, por quê? Porque se a atmosfera já é explosiva, o risco de explosão é grande, se você faz uso de cigarro, algum tipo de fumo, tá? Se você acende qualquer tipo de chama ou provoca uma centelha, você vai fazer uma ignição. E a ignição é justamente o que faz parte do tetraedro do fogo. Então pensa, ali a condição atmosférica já está propícia a ter explosão. Oxigênio já tem no local. Falta mais o que agora? Só a centelha. Então, por isso que em área classificada é proibido todas essas condições. Por isso que quando você vai entrar no emprego, é muito importante na entrevista você falar se você fuma ou não. Porque se você for submetido a uma área classificada, o seu gestor ele já vai ficar de olho em você. E se você está entrando para uma empresa
ou você é o gestor, você tem que procurar saber, dentre os seus colaboradores, quem ali tem o hábito de fumar, porque essa pessoa, por questões de segurança, não é aconselhável que ela trabalhe em áreas classificadas, tá? Infelizmente, por causa do vício. E as empresas, inclusive, não é um preconceito, mas na verdade isso daí é uma condição de segurança. Tanto que as empresas entendem que o fumo se torna uma dependência química tão forte que elas reservam espaço dentro da própria empresa como fumódromo, tá? Para você ver a seriedade do problema. Vamos lá que não acabou não. Utilize somente equipamentos certificados com a identificação EX ou, como mostrado aí também, um EXinho ali. Por quê? Porque o equipamento que tem esse EX é sinal que ele evita explosão. Então, quando você for comprar um equipamento pensando em atmosfera explosiva, você tem que comprar equipamentos que tenha essa simbologia EX, porque ele foi pensado para áreas classificadas, sendo que nem todo equipamento que tem EX, ele serve para todo tipo de área classificada. Nós vamos ver isso mais na frente. ABNT NBR IEC 679. Isso aqui, pessoal, é justamente a ABNT que trata de assuntos relacionados à atmosfera explosiva. Então você tem que entender que toda norma técnica, ela está ali para servir de auxílio. Então, por exemplo, eu quero saber assuntos relacionados à eletricidade, padronização de instalação. Falou de padronização, falou de instalação, você tem que ir na NBR. Agora, se você fala de assuntos relacionados à segurança, aí são as NRs. Então, a NBR trata do quê? Padronização técnica. E a NR trata do quê? Segurança técnica, tá? Então, são assuntos diferentes. Nesse caso aqui, qual é a NBR que também trata de atmosferas explosivas? Principalmente a 679, sendo que ela sofreu uma atualização em 12 de dezembro de 2011. Olha o que o texto diz. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, publicou no dia 12 de dezembro de 2011 a nova versão da ABNT NBR-EC 679-25, que ela fala de atmosferas explosivas. O que ela trata? Parte 25 fala de sistemas elétricos intrinsecamente seguros. Olha a eletricidade entrando. Esta parte da série de normas da ABNT NBR-EC 679 estabelece os requisitos específicos para o projeto, você que é projetista, fica atento, a avaliação de sistemas elétricos intrinsecamente seguros, tipo de proteção I, destinados a serem utilizados integralmente ou em parte em locais onde a utilização de equipamento dos grupos 1, 2 ou 3 seja requerida. Então, quando você for fazer um projeto ou se deparar com um projeto, você tem que ver se ele está no padronização da IEC 679. Então, você vai ter que dar uma olhadinha nessa NBR, porque é ela que vai te dar os parâmetros. Então, por exemplo, vamos falar de eletricidade básica aqui. Saber de aterramento, vamos dar um pulinho lá na NBR 5410, vamos ver o que ela fala. E ela está falando aqui que o aterramento ele tem que ser de fio cor verde, tá? Ou brasileirinho, que é o famoso verde com amarelo. Aí você dá uma olhada no projeto e você vê que no projeto pediu fio azul. Você, opa, alguma coisa já está errado. Quando você vai se deparar com a instalação nem com fio azul tá com fio vermelho. Aí você vê que a instalação tá errada, tá? O projeto tá errado. O que é certo é a NBR, você tem que se basear pela NBR, porque é uma padronização técnica. Então, se você resolve obedecer a NBR, tá? Ainda que venha apresentar algum tipo de problema na instalação, vai ser mais do que evidente que o equipamento, o problema ele se deu devido ao equipamento, não a erro de projeção. Então, você que for trabalhar em áreas classificadas, atmosferas explosivas, qual que é a norma pelo qual você pode se basear? A NBR-EC 679, tá? E o bom é que ela ainda foi atualizada com relação aos parâmetros elétricos. Vamos lá que não terminou não. Esta norma ela é destinada aos projetistas, olha aí, olha que nós falamos de projetistas, destes sistemas. Ela complementa e modifica os requisitos gerais da EBNT
NBR-IEC 679, dígito 0, e da norma de segurança intrínseca NBR-IEC 679, dígito 11. Quando algum de seus requisitos conflitar com um requisito da NBR-IEC 679, dígito 0 ou 679, dígito 11, prevalece o que esta norma estabelece. Ponto, tá? Continuando, a NBR-IEC 679, dígito 25 de 2011, suplementa a NBR-IEC 679-11 nos requisitos que se aplicam a equipamentos elétricos utilizados em sistemas elétricos intrinsecamente seguros. Os requisitos de instalação de sistemas do grupo 2 ou grupo 3 projetados de acordo com esta norma são especificados na NBR IEC 679, dígito 14. Então você observa o seguinte, que a NBR 679, ela exatamente trata de atmosferas explosivas. E se você quiser saber qual fio usar num local onde a atmosfera explosiva falou de instalação elétrica, aonde que você tem que fazer a devida consulta? Na NBR-IEC 679, tá? Então, fica essa dica para você, aluno. Caso você queira fazer um projeto, montar um projeto, se você está entrando como gestor numa empresa, tá? Ou então se te perguntarem também, e caramba, qual fio eu devo usar, qual cabo eu devo usar, nesse local de atmosfera explosiva área classificada, você vai ter que fazer uma consulta aonde? Na NBR-IEC 679. Agora, se o assunto é o quê? Instalações elétricas, qual dígito após o 79 você vai ter que fazer a consulta? 25, porque ele foi atualizado, tá certo? Então, vamos dar uma pausa aqui por enquanto, que fique bem claro para você o que é uma área classificada, o que é uma atmosfera explosiva, por que assuntos elétricos são totalmente pertinentes a essa condição de área classificada, atmosfera explosiva, enfim, é porque não tem como. Hoje você está cercado por eletricidade. Se você olha na sua casa e vai em qualquer lugar, tem algum ponto elétrico ali, tá certo? Então vamos dar uma pausa agora aqui e partir para o próximo módulo.